Há um som que, mais do que qualquer outro, define a própria essência da vida. Um ritmo constante, uma melodia íntima que pulsa dentro de cada um de nós, desde o nosso início mais humilde. É o som do coração batendo, um tambor silencioso que nos acompanha do berço ao túmulo. Mas será que paramos para pensar quando e como essa sinfonia vital realmente começa? É um mistério que muitas vezes passa despercebido, ofuscado pela complexidade da vida que ele sustenta. Hoje, vamos desvendar esse enigma. Será que sabemos realmente quando a vida, em sua forma mais fundamental, dá seu primeiro sinal audível? Para muitos, pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta nos leva a um dos momentos mais cruciais e, paradoxalmente, menos compreendidos da existência humana. Não estamos falando de filosofia ou de debates complexos, mas sim de ciência pura, de um milagre biológico que acontece sem que a maioria de nós sequer perceba sua magnitude. Prepare-se para uma jornada fascinante, pois vamos mergulhar na incrível aventura das 6 semanas, o coração começa a bater. Este não é apenas um marco no desenvolvimento humano. É a orquestra que inicia a grande ópera da vida. O que acontece exatamente nesse período tão inicial que transforma um aglomerado de células, uma estrutura quase invisível a olho nu, em um ser com um coração pulsante, capaz de impulsionar o sangue por um corpo em formação? É uma metamorfose que desafia a imaginação e revela a engenhosidade da natureza. Desvendaremos os segredos científicos e a magia por trás desse fenômeno, explorando cada passo minucioso que leva à primeira batida cardíaca. Desde as primeiras divisões celulares no útero materno até a formação de um órgão complexo e autônomo, cada etapa é crucial. Imagine um pequeno universo em formação, dentro do útero, onde cada célula tem um propósito, um destino. Estamos falando de um processo que é, ao mesmo tempo, incrivelmente robusto e delicadamente preciso. Qualquer desvio pode ter consequências profundas, mas na vasta maioria dos casos, a natureza segue seu curso com uma perfeição estonteante. A história começa com a concepção, o momento em que um espermatozoide e um óvulo se unem, criando uma única célula, o zigoto. Esta célula, um verdadeiro projeto de vida, contém todas as instruções genéticas necessárias para construir um ser humano completo. O útero, um ambiente acolhedor e nutritivo, torna-se o palco para esta extraordinária transformação. Nas primeiras horas e dias, o zigoto se divide repetidamente, formando uma massa de células que viaja pela tuba uterina até chegar ao útero. Essa massa de células, que se assemelha a uma pequena framboesa, é chamada mórula. Rapidamente, ela se organiza, formando o blastocisto, uma estrutura oca com uma camada externa de células que dará origem à placenta e uma massa interna de células que se tornará o embrião. É este blastocisto que se implanta na parede uterina, marcando o início oficial da gravidez. A partir daí, a diferenciação celular acelera. As células da massa interna se organizam em 2 discos, formando o embrião bilaminar. Pouco depois, surge uma terceira camada, e ele se torna o embrião trilaminar. Este evento crucial, conhecido como gastrulação, é quando as 3 camadas germinativas fundamentais são estabelecidas: o ectoderma, que formará a pele e o sistema nervoso; o endoderma, que dará origem aos órgãos internos, como os pulmões e o sistema digestório; e, de forma mais importante para a nossa história, o mesoderma. É do mesoderma que se originará o coração e todo o sistema circulatório. Dentro dessa camada intermediária, um grupo especial de células, as células precursoras cardíacas, começa a se amigrar e se agrupar, seguindo um plano genético intrincado. Elas se movem para a região que se tornará a parte frontal do embrião, onde uma estrutura em forma de ferradura, a placa cardiogênica, começa a se formar. É aqui, nesse pequeno e promissor aglomerado de células mesodérmicas, que o palco está sendo montado para a primeira batida. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. É aqui, nesse pequeno e promissor aglomerado de células mesodérmicas, que o palco está sendo montado para a primeira batida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A jornada do coração é uma das mais fascinantes e complexas da embriologia humana. E tudo começa com essa origem silenciosa, muito antes de qualquer batida ser sequer um sussurro. Após a formação do blastotisto e sua bem-sucedida implantação no útero materno, um processo que, por si só, já é um prodígio de sincronia biológica, o embrião inicia uma fase de diferenciação celular vertiginosa. O blastocisto, aquela esfera oca, já não é mais um aglomerado indiferenciado. Suas células internas, a massa celular interna, se rearranjam para formar o que se tornará o próprio embrião. Em um primeiro momento, essa massa de células se organiza em duas camadas distintas, dando origem ao embrião bilaminar. É um disco minúsculo, composto por duas folhas, o epiblasto e o hipoblasto, cada uma com um destino pré-determinado, embora ainda em potencial. Mas a verdadeira transformação arquitetônica, que pavimenta o caminho para a formação do coração, ocorre durante a gastrulação. Este é um evento-chave, uma espécie de revolução celular que transforma o embrião bilaminar em um embrião trilaminar. Pense nisso como uma complexa coreografia celular, onde células migram, se invaginam e se rearranjam para estabelecer as três camadas germinativas fundamentais, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada uma dessas camadas é como um projeto arquitetônico para diferentes partes do corpo. O ectoderma, a camada mais externa, dará origem a estruturas como a pele, o cabelo, as unhas, o sistema nervoso central e periférico. É o revestimento e o sistema de controle do futuro ser. O endoderma, a camada mais interna, formará o revestimento do trato gastrointestinal, os pulmões, o fígado e o pâncreas, os órgãos vitais para a digestão e a respiração. No entanto, para a nossa história, o foco principal recai sobre o mesoderma, a camada intermediária. É a partir dele que se desenvolverão os músculos, os ossos, os rins, o sistema reprodutor e, crucialmente, o sistema cardiovascular. O mesoderma é a camada construtora, aquela que dá forma e estrutura ao corpo. E é dentro do mesoderma que um grupo específico de células, as células precursoras cardíacas, começa sua jornada notável. Essas células não surgem do nada. Elas são programadas geneticamente para se diferenciarem e migrarem, seguindo um plano intrincado e preciso. Imagine pequenos operários, cada um com sua tarefa específica, movendo-se em direção a um canteiro de obras pré-definido. Elas se deslocam para uma região na parte anterior do embrião, formando o que é conhecido como a placa cardiogênica. Esta placa, inicialmente uma estrutura em forma de ferradura, é o berço do futuro coração. Nesse estágio, o embrião é ainda minúsculo, medindo apenas alguns milímetros. A placa cardiogênica é um agrupamento de células mesodérmicas que tem a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos de células cardíacas, como cardiomiócitos, células endoteliais e células do sistema de condução elétrica. A precisão dessa migração e organização é vital. Qualquer desvio nesse roteiro pode ter sérias implicações para o desenvolvimento cardíaco. A natureza, entretanto, opera com uma eficiência assombrosa, garantindo que essas células precursoras se posicionem exatamente onde precisam estar para dar início à construção do órgão mais vital do corpo. A orquestra silenciosa está prestes a começar, com cada célula assumindo seu papel. A partir dessa placa cardiogênica, a construção do coração começa. É um processo que se desenrola com uma precisão quase inacreditável, transformando esse agrupamento de células mesodérmicas em uma estrutura tubular, que é o precursor do coração. Imagine uma folha plana de tecido que, gradualmente,
começa a se dobrar e a se fundir, como se estivesse sendo moldada por mãos invisíveis. No início, existem 2 tubos endocárdicos, estruturas que formam os revestimentos internos do coração. À medida que o embrião cresce e se dobra sobre si mesmo, esses 2 tubos se aproximam e se fundem, formando um único tubo cardíaco primitivo. Este tubo, ainda bastante simples, é o primeiro esboço do coração. Ele não é estático, ele começa a se alongar e a se dilatar em certas regiões, preparando-se para a complexidade que está por vir. O dobramento do embrião é um evento crucial aqui, pois é ele que força a fusão desses tubos e posiciona o coração na sua localização eventual dentro do tórax. Mas o mais fascinante, e talvez o mais contraintuitivo, é o que acontece a seguir. O tubo cardíaco primitivo não se desenvolve em linha reta. Em vez disso, ele passa por um processo de dobramento e torção que os cientistas chamam de loop cardíaco. Pense em um tubo reto que, de repente, começa a se curvar em forma de S ou C. Este looping é essencial. É um balé molecular e celular orquestrado com maestria, onde o tubo se dobra para a direita, trazendo as futuras câmaras cardíacas para suas posições relativas corretas. Sem esse dobramento preciso, a arquitetura final do coração seria caótica e disfuncional. À medida que o tubo cardíaco primitivo se dobra, ele começa a desenvolver dilatações distintas, que se tornarão as futuras câmaras e partes do coração. Na extremidade superior surge o bulbo cardíaco, que eventualmente dará origem a partes dos ventrículos e das grandes artérias. Logo abaixo, temos o ventrículo primitivo, que se transformará nos ventrículos esquerdo e direito. Acima dele, o átrio primitivo, que se desenvolverá nos átrios. E na parte mais inferior, o seio venoso, que receberá o sangue do embrião e o bombeará para o átrio primitivo. A importância da assimetria e do dobramento correto não pode ser subestimada. Nosso coração adulto é um órgão assimétrico, com 4 câmaras dispostas de uma maneira muito específica para garantir que o sangue oxigenado e o desoxigenado não se misturem e sejam bombeados eficientemente para o corpo e os pulmões. Toda essa complexidade funcional começa com esse dobramento inicial. Se o loop cardíaco ocorrer na direção errada ou se não ocorrer de forma completa, pode levar a anomalias congênitas graves, como a destrocardia, onde o coração se localiza no lado direito do tórax, ou outras malformações complexas que afetam o fluxo sanguíneo. Essas anomalias, embora raras, servem como um lembrete vívido da delicadeza e precisão necessárias em cada etapa desse projeto arquitetônico. Cada célula sabe exatamente onde ir e o que fazer, guiada por uma intrincada rede de sinais genéticos e moleculares. É um mapa de construção que se desdobra em tempo real, transformando a simplicidade de um tubo em um órgão de complexidade e vitalidade inigualáveis. A magia não está apenas na batida, mas em todo o processo de construção que a antecede, garantindo que o palco esteja perfeitamente montado para a orquestra elétrica que em breve começará a tocar. O coração, antes mesmo de bombear uma única gota de sangue, já é uma maravilha de engenharia biológica. A magia não está apenas na batida, mas em todo o processo de construção que a antecede, garantindo que o palco esteja perfeitamente montado para a orquestra elétrica que em breve começará a tocar. O coração, antes mesmo de bombear uma única gota de sangue, já é uma maravilha de engenharia biológica. Mas o que exatamente impulsiona essa primeira contração? Como um órgão tão pequeno e ainda em formação ganha vida, começando a pulsar sem qualquer estímulo externo aparente? A resposta reside na surpreendente automação do próprio músculo cardíaco, uma obra-prima da natureza que se desenvolve de forma autônoma. O coração não espera por instruções do cérebro para começar a bater. Ele possui seu próprio sistema elétrico intrínseco, uma espécie de maestro interno que dita o ritmo. Este maestro é o sistema de condução cardíaca,
e seu desenvolvimento nas primeiras semanas é um dos fenômenos mais fascinantes da embriologia. As células cardíacas são únicas porque possuem a capacidade de gerar seus próprios impulsos elétricos, um fenômeno conhecido como automaticidade. Elas não precisam de um nervo para dizer-lhes para contrair. Elas fazem isso por conta própria. No centro desse sistema está o nó sinoatrial, frequentemente chamado de marcapasso natural do coração. Este aglomerado especializado de células, localizado na parede do futuro átrio direito, é o principal responsável por iniciar os batimentos cardíacos. Mas, antes mesmo de o NSA estar completamente formado, existem células precursoras com essa capacidade de marcar passo, que começam a surgir e se organizar. A seguir, o nó atrioventricular, que atua como um portão elétrico, retardando ligeiramente o impulso para permitir que os átrios se contraiam e esvaziem o sangue nos ventrículos antes que estes se contraiam. Juntos, o NSA e o NAV formam a base da orquestra elétrica. As primeiras células marca-passo são as estrelas deste espetáculo. Elas são células musculares cardíacas modificadas, com uma propriedade muito especial. Sua membrana celular é vazada para certos íons. É aqui que a química e a física se encontram para criar a vida. O papel dos íons sódio, potássio e, crucialmente, o cálcio é fundamental na despolarização e repolarização celular. Imagine cada célula como uma pequena bateria. Quando a célula marca-passo atinge um certo limiar de voltagem interna, devido ao influxo de íons positivos, ela dispara. Essa descarga elétrica, ou potencial de ação, se propaga rapidamente para as células vizinhas, causando sua contração. A despolarização é o momento em que a célula se torna eletricamente positiva por dentro, levando à contração. A repolarização é o retorno ao estado de repouso, preparando a célula para o próximo batimento. Este ciclo rítmico de despolarização e repolarização é a essência do batimento cardíaco. E a beleza está na sincronização. Como um órgão tão pequeno aprende a bater ritmicamente, garantindo que todas as suas partes se contraiam em uma sequência coordenada? É através de junções comunicantes entre as células cardíacas que permitem a rápida passagem dos impulsos elétricos, transformando milhões de células em um único e poderoso músculo pulsante. Uma das características mais surpreendentes deste estágio inicial é a ausência de estímulo neural externo. O coração embrionário começa a bater de forma autônoma, sem que o sistema nervoso central, que ainda está em desenvolvimento, precise enviar qualquer sinal. Isso sublinha a natureza intrínseca e primordial da vida, que se manifesta no coração. É uma capacidade inata, um programa genético que se ativa, garantindo que o órgão mais vital comece sua função antes mesmo de estar completamente formado, ou conectado a outras partes do corpo. É um testemunho da genialidade da evolução, que desenhou um sistema de suporte à vida tão robusto e independente desde seus primeiros momentos. A orquestra elétrica está em pleno funcionamento, um ritmo constante de vida que ressoa no pequeno embrião. Com a orquestra elétrica já em pleno funcionamento, surge então o momento tão esperado, o ápice dessa intrincada coreografia biológica. As primeiras batidas. É um marco vital, um ponto de virada na jornada do desenvolvimento embrionário. Por volta da 5ª ou 6ª semana de gestação, um período que para a futura mãe ainda é bastante inicial, o coração do embrião começa a pulsar. É um evento discreto, muitas vezes imperceptível externamente, mas de monumental significado. A frequência cardíaca inicial é mais lenta e irregular do que aquela que esperamos de um coração adulto ou mesmo de um feto mais desenvolvido. São batidas tímidas, como os primeiros acordes de uma sinfonia que ainda busca seu ritmo pleno. Nesse estágio, a tecnologia moderna nos permite vislumbrar essa maravilha. O ultrassom transvaginal, com sua capacidade de alta resolução, pode detectar esses primeiros movimentos rítmicos. O que antes era um mistério,
agora se revela como um ponto cintilante na tela, uma confirmação visual de que a vida está se manifestando de forma ativa. Para os pais, ver essa pequena pulsação é uma emoção indescritível, a primeira prova tangível de uma nova existência. Para a ciência, é a evidência de que um programa genético complexo está se desenrolando com precisão impressionante. O significado biológico dessas primeiras batidas é profundo. Elas dão início a uma circulação rudimentar, mas essencial. Embora o coração ainda não seja um sistema de 4 câmaras perfeitamente formado, ele já é capaz de mover o sangue, ainda que de forma simples, garantindo que os nutrientes e o oxigênio, provenientes da mãe, através do saco vitelínico e, em breve, da placenta, cheguem às células em rápido crescimento do embrião. Ao mesmo tempo, os resíduos metabólicos começam a ser transportados para longe. É o alicerce para a complexa rede vascular que se desenvolverá. Um sistema de entrega e remoção vital para a sobrevivência e o crescimento. Essa circulação inicial estabelece também a conexão fisiológica profunda com a mãe. Embora o embrião seja um organismo geneticamente distinto, sua sobrevivência depende inteiramente do ambiente uterino e do suporte materno. O coração do embrião, ao começar a bombear, é o primeiro elo ativo nessa relação simbiótica. Um reconhecimento de que 2 vidas estão agora intrinsecamente ligadas. A mãe, muitas vezes sem saber, já está sustentando essa pequena máquina pulsante com cada respiração, cada batida de seu próprio coração. E aqui reside uma curiosidade fascinante. O coração começa a bater antes mesmo de estar completamente formado em suas 4 câmaras definitivas. Lembre-se do tubo cardíaco primitivo e de suas dilatações. São essas estruturas mais simples que iniciam o bombeamento, enquanto a arquitetura mais complexa ainda está em processo de construção. É como se a casa começasse a funcionar, com a água e a eletricidade ligadas, enquanto as paredes internas e os acabamentos ainda estão sendo finalizados. Essa capacidade de iniciar a função antes da conclusão estrutural é uma estratégia evolutiva brilhante, garantindo que o embrião receba o suporte vital necessário para continuar seu desenvolvimento. As primeiras batidas não são apenas um evento mecânico, elas são um catalisador para o próprio desenvolvimento cardíaco. O fluxo sanguíneo, mesmo rudimentar, exerce forças sobre as paredes do coração em formação, influenciando o crescimento, a remodelação e a maturação das câmaras e válvulas. É um ciclo de feedback. O coração bate, o fluxo sanguíneo estimula o coração a se desenvolver ainda mais, que, por sua vez, bombeia o sangue de forma mais eficiente. Este é o ponto onde a teoria se encontra com a realidade palpável da vida. O que era um aglomerado de células, depois um tubo dobrado, agora tem uma pulsação própria, um ritmo que é a assinatura inconfundível de um novo ser. É um lembrete vívido da resiliência e da engenhosidade da vida, que encontra maneiras de se manifestar e prosperar mesmo nas condições mais incipientes. As primeiras batidas são mais do que um som. São a promessa, a esperança e o início da longa e complexa jornada que é a vida humana. Elas marcam o início de uma nova fase, onde o embrião, com seu coração pulsante, está agora em um caminho acelerado de crescimento e diferenciação, preparando-se para as etapas seguintes de sua incrível evolução. Com as primeiras batidas estabelecidas e a circulação rudimentar em curso, o coração embrionário embarca em uma fase de intensa remodelação e especialização. A evolução e adaptação são as palavras-chave para o que acontece a seguir, transformando aquele tubo pulsante em um órgão de 4 câmaras capaz de sustentar a vida fora do útero. O desenvolvimento mais crucial deste período é a septação cardíaca, um processo engenhoso que divide o coração em suas câmaras direita e esquerda, e finalmente separa as circulações pulmonar e sistêmica. Inicialmente, o coração é uma estrutura simples, mas a demanda por uma circulação mais eficiente para os tecidos em rápido crescimento
exige uma divisão de trabalho. É então que começam a surgir os septos, paredes internas que separam as câmaras. Primeiro, o septo interatrial se forma, dividindo o átrio primitivo em átrio direito e átrio esquerdo. Este septo não se fecha completamente no feto. Ele possui uma abertura crucial chamada forame oval, que permite que o sangue oxigenado da mãe bypasse o circuito pulmonar, ainda não funcional no útero. Paralelamente, o septo interventricular começa a crescer, dividindo o ventrículo primitivo em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A formação desses septos é um balé celular e molecular de precisão, onde qualquer desvio pode resultar em anomalias congênitas sérias. A separação das circulações pulmonar e sistêmica é fundamental. No adulto, o lado direito do coração bombeia sangue desoxigenado para os pulmões, e o lado esquerdo bombeia sangue oxigenado para o resto do corpo. No embrião, essa separação ainda não está completa, mas o processo de septação prepara o terreno para essa funcionalidade pós-natal. Além da septação, a formação das válvulas cardíacas é outro marco vital. Essas estruturas delicadas, mas robustas, agem como comportas, garantindo que o sangue flua em uma única direção, prevenindo o refluxo e otimizando a eficiência do bombeamento. As válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares são esculpidas a partir de almofadas endocárdicas, que se proliferam e se remodelam sob a influência do fluxo sanguíneo. O fluxo de sangue, surpreendentemente, não é apenas um resultado da função cardíaca, mas também um poderoso indutor do seu próprio desenvolvimento. As forças mecânicas exercidas pelo sangue em movimento sobre as paredes do coração, em crescimento, influenciam a expressão gênica, a proliferação celular e a remodelação tecidual, moldando o órgão em sua forma final. E o coração embrionário não está apenas se desenvolvendo para a vida intrauterina, ele está se preparando para a vida fora do útero. As adaptações fetais são testemunhos dessa previsão biológica. Além do forame oval, existe outra estrutura vital, o ducto arterioso. Este vaso sanguíneo conecta a artéria pulmonar diretamente à aorta, permitindo que a maior parte do sangue que é bombeado pelo ventrículo direito também desvie os pulmões, que ainda não estão respirando. Juntos, o forame oval e o ducto arterioso garantem que o sangue oxigenado seja distribuído eficientemente para o corpo fetal, evitando os pulmões, que recebem apenas uma pequena parte do fluxo sanguíneo para seu desenvolvimento. Essas adaptações são cruciais para a sobrevivência do feto no ambiente de baixa oxigenação do útero. No entanto, elas são temporárias. A grande preparação para a vida extrauterina culmina no momento do nascimento, quando ocorrem mudanças dramáticas na circulação. Com a primeira respiração do bebê, os pulmões se expandem, a resistência vascular pulmonar diminui drasticamente e o fluxo sanguíneo para os pulmões aumenta. As pressões dentro do coração mudam, levando ao fechamento funcional do forame oval e do ducto arterioso em questão de minutos ou horas após o nascimento, e ao fechamento anatômico em dias ou semanas. A circulação fetal se transforma na circulação adulta, completamente separada, permitindo que o coração assuma sua função plena de bombear sangue para os pulmões e para o resto do corpo de forma independente. Este é um dos mais impressionantes atos de transição na biologia, um milagre de adaptação que garante a continuidade da vida. Esta jornada pelo desenvolvimento cardíaco, desde a concepção até a preparação para a vida extrauterina, nos leva a uma profunda reafirmação. A primeira batida é, sem dúvida, um dos maiores milagres biológicos. É o ápice de uma série de eventos orquestrados com uma precisão assombrosa, um testemunho da engenharia intrínseca da natureza que reside em cada um de nós. A cada passo, desde a migração das células precursoras cardíacas até a formação complexa das 4 câmaras e o intrincado sistema de condução, somos confrontados com a beleza e a funcionalidade de um processo que, para muitos, permanece invisível. A complexidade de um órgão
tão vital, é um lembrete constante da maravilha da vida. Não é apenas um músculo que bombeia sangue, é um relógio biológico, um centro de comando, um símbolo de vitalidade e resiliência. Sua formação, em meras 6 semanas, é uma proeza que desafia a compreensão, transformando uma coleção de células em um sistema pulsante, autônomo e fundamental para essa existência. É um milagre que se repete bilhões de vezes ao longo da história da humanidade, em cada novo ser que vem ao mundo. E aqui reside a conexão mais profunda com a vida de cada espectador. Cada um de nós passou por essa fase inicial. Cada coração que agora pulsa em nosso peito começou sua jornada com aquela primeira, hesitante, mas poderosa batida por volta da 6ª semana de gestação. Essa batida primordial é o elo que nos une à nossa própria origem, uma lembrança silenciosa de um tempo em que éramos apenas um pequeno embrião, mas já carregávamos o ritmo da vida. Pensar nisso é mergulhar em uma reflexão pessoal sobre a nossa própria existência, sobre a fragilidade e a força inerentes ao ser humano. Essa reflexão nos leva a uma questão filosófica profunda. O que significa ter um coração pulsante para a definição de vida? Embora a ciência possa descrever os mecanismos e os estágios, a essência do que essa primeira batida representa transcende a mera biologia. Ela é o início de uma individualidade, a manifestação física de um ser que começa a interagir com o mundo, mesmo que ainda de forma rudimentar. É o sinal de que a vida, em sua forma mais fundamental, encontrou um lar e está pronta para florescer. Felizmente, a compreensão aprofundada desse processo não se limita à mera contemplação. Os avanços na medicina, impulsionados por essa incessante busca por conhecimento, têm sido monumentais. A cada nova descoberta sobre o desenvolvimento cardíaco embrionário, somos capazes de tratar com mais eficácia as doenças cardíacas congênitas que afetam milhares de crianças em todo o mundo. A identificação precoce, o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e terapias inovadoras são frutos diretos dessa curiosidade científica. Entender como o coração se forma nos permite intervir quando esse processo delicado falha, dando esperança e uma chance de vida plena a muitos. Portanto, ao final desta exploração, o convite é para um call to action intelectual. Que essa jornada inspire não apenas admiração, mas também uma curiosidade contínua e um profundo respeito pela complexidade da vida, que nos motive a olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor com olhos de descoberta, sempre buscando compreender os mistérios que a natureza nos apresenta. A primeira batida é mais do que um evento biológico. É um poema silencioso, uma sinfonia microscópica, que ressoa através do tempo, lembrando-nos da maravilha intrínseca de cada existência. E assim, o coração continua a bater, não apenas em nossos corpos, mas na própria tapeçaria da vida, um legado eterno daquela primeira e milagrosa pulsação.